Arquivo Musical começa agora e nesta terceira temporada nós estamos contando a história do rock e do blues em Mato Grosso do Sul. Lembrando que se você quiser acessar as outras duas temporadas que nós já fizemos, é só se ligar no Arquivo Musical no YouTube ou na nossa página no Facebook. No programa de hoje eu recebo um colega nosso aqui da FM 104, que ele é jornalista, músico também, apaixonado pelo rock, mas principalmente pelo blues. Cleiton Salles, bem-vindo ao Arquivo Musical. Eu que agradeço o convite, uma satisfação estar aqui com você. Normalmente é você que me entrevista na rádio, né? Exatamente. Agora a gente troca os papéis. Exatamente. Bom, Cleiton, eu queria saber, você é daqui de Campo Grande mesmo? De onde que você é? Eu sou corumbaense, com muito orgulho. Nasci na cidade de Corumbá. Mas esse sotaque carioca aí, o que tem a ver? Vamos ver. Na verdade, assim, eu nasci em Corumbá, mas como eu sou filho de pai militar, e na época, enfim, meu Marinheiro? pai... Sargento da Marinha, né? Já foi marujo, já foi marinheiro, mas na época já era... a gente fala marinheiro porque foi da Marinha, né? Porque exatamente. assim, para estar em Corumbá e não ser de Corumbá é porque era da Marinha, né? Exatamente. Na verdade, ele foi servir em Ladário, né? E aí foi quando ele conheceu minha mãe, morou um tempo lá, e aí veio meu irmão e depois veio... Eu acabei nascendo, né? E nesse meio tempo, muito cedo, eu acho que eu devia ter uns 6, 7 meses, meu pai teve que se mudar para o Rio de Janeiro, né? Passamos uma temporada em São Paulo, mas foi coisa de um pouco menos de um ano, e aí sim nós nos fixamos em São Gonçalo, que é uma cidade próxima a Niterói, ali na área metropolitana do Rio de Janeiro, onde eu morei por 16 anos, né? Onde eu, enfim, fui criado, por isso o sotaque, né? A música veio primeiro que o jornalismo? Como é que foi? Desde quando que você tem essa coisa com a música? Porque você toca gaita, né? Um pouco de violão também, está compondo agora, né? Estou arriscando umas composições agora, mas música bem antes do jornalismo, né? O jornalismo foi um interesse que surgiu mais aqui em Campo Grande, bem depois que eu me mudei para cá, né? Mas a música sempre teve contato na minha vida, eu sempre tive contato com a música por influência do meu pai, né? A diferença de idade minha para o meu pai é bem grande, né? Eu tenho 40 anos e meu pai tem quase 80 anos. E o som que ele curtia na época, e ainda curte até hoje, e foi a minha primeira referência musical, foram as serestas, foram os boleros, né? Foram sambas canções de Nelson Gonçalves, de Carlos Alberto, né? de Orlando Silva, esse tipo de coisa que a gente escutava na vitrola do meu pai. E eu, muito criança, acabei escutando isso. Por conta do lugar onde eu fui criado, no subúrbio de São Gonçalo, eu acabei tendo muita influência do Partido Alto, do samba de morro. Eu morava numa região relativamente mais pobre, ali de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Infelizmente, uma região que convivia bastante com a criminalidade, com a violência urbana, enfim, aquele cenário que eu acabei sendo criado. E eu via muito Bezerra da Silva, um Zeca Pagodinho bem no começo da carreira mesmo, e além de outros artistas da época. E essa foi outra influência. Eu sou muito apaixonado também por samba por conta disso, né? Do samba do Partido Alto. E por influência da relação do meu pai com a minha mãe, que é corumbaense, é sul-mato-grossense, acabei escutando muita música paraguaia, muita polca, muito né? chamamé. Meu pai sempre, até hoje, ele é apaixonado. Mas então, daí o rock, assim, a gente estava conversando aqui, você falou que o rock, o blues veio na época de escola mesmo, né? Você tocou na banda, tocou trompete, tocou corneta. Pois é, o primeiro instrumento que eu aprendi a tocar de fato foi corneta, né? Foi a corneta, porque eu fiz parte de uma banda marcial do colégio lá em São Gonçalo, onde eu estudava, né? E aí abriu matrícula aquele ano, num determinado ano lá, isso nos anos 80 já, para banda marcial, e estavam precisando de corneteiros, né? Então, vou entrar, né? Eu gosto de música, enfim, por essas influências todas, vamos aprender um pouco, né? E tinha as aulas teóricas, partitura e tudo, e eu aprendi a tocar a corneta. Então, o primeiro instrumento que eu aprendi a tocar foi a corneta. Aí abriu a inscrição para fanfarra. Na verdade, o colégio passaria a ter uma fanfarra no ano seguinte. Então, vou evoluir um pouco para um negócio mais complexo, que é o trompete. E eu acabei estudando o trompete. E a gaita veio como? Veio quase um pouquinho antes de eu me mudar para cá, em Campo Grande, né? Porque eu estava num colégio, eu estudei durante 11 anos no Instituto Cultural Azevedo Viana, lá em São Gonçalo. Mas o último ano eu fiz no Educandário Cecília Meirelles, também em São Gonçalo, né? Esse ano, 1990. Mas antes, no meu último ano nesse outro colégio, nesse colégio que eu estudei 11 anos, um colega me deu uma fita cassete. Naquela época a gente trocava discos e fitas cassete, né? E, cara, escuta isso aqui, cara, é blues, isso aqui é fantástico, ok?
Aí eu escutei o tal do blues. E eu fui descobrir, primeiro me encantei com a música, e na verdade não era nenhuma fita de blues, era uma fita do Led Zeppelin, né? Mas enfim, Com uma banda, influências do blues, né? mas Que eles têm... extremamente influenciados pelo blues, né? Mas tudo isso eu fui descobrir depois, evidentemente. Eu escutei e me encantei, tinha algumas faixas com gaita, né? Algumas músicas que Robert Plant, que eu não fazia ideia de quem era Robert Plant, com gaita eu me encantei, tanto com blues quanto com a gaita. A gaita eu escutava muito por conta do som que eu gostava de ouvir na época de guri, né? Eu lembro de Culture Club, que tinha gaita, Karma Chameleon, lembro de Eurythmics, com uma música que tinha gaita, até um som dos Javans mais populares tinham gaita de Stevie Wonder, inclusive. Então eu acabei me encantando com gaita. Achei legal, tal, pô, um instrumentozinho fácil de carregar. Não fazia ideia que isso era associado ao blues. Aí, ouvindo essa fita do Led Zeppelin, eu fui descobrir que isso era blues. E, na verdade, assim, não descobri nenhuma roda, não inventei nenhuma roda. Na verdade, fui descobrir que eu gostava daquilo e que aquilo se chamava blues. Ô Cleiton, você, assim, como jornalista, aí você se formou em jornalismo pela Universidade Federal, Isso, né? E você praticamente é um dos fundadores aqui da FM 104 também, né? Ela tem um espaço muito grande para o rock, para o blues, né? Para essa produção. E você apresenta o Blues e Derivados aí quanto tempo? Já teve uma época que parou, Isso, depois voltou, mas quanto tempo dá isso de... E você é um pesquisador, né? Porque você não... Agora a gente tem muito mais facilidade, né, de pesquisar. Me lembro que no começo a gente tinha que ficar cavando essas informações, né? Isso, exatamente. Foi uma história até um pouco inusitada, né? Porque na época a gente era estudante de jornalismo. Eu digo a gente que éramos eu e mais dois colegas, né? O Maciel, o Alexandre Maciel e o Jaime Rodrigues, né? E éramos colegas de sala no segundo ano de jornalismo da UFMS. Só que um ano antes, quando a gente era calouro, o professor Edson Silva, ele abriu uma oficina de rádio. E tinha uma rádio interna, uma rádio livre, que funcionava no campus da UFMS. O nome dessa rádio era Rádio Alternativa, era uma FM. E a gente se encantou com a ideia, vamos fazer uma oficina de rádio. Eu sempre gostei de rádio, mas como ouvinte, vamos tentar agora aprender a fazer o rádio, né? Legal. Aí a gente foi. E a gente se encantou, a gente, enfim, começou a fazer programas, e vários desses programas, por exemplo, a MPB do Alzê, foi um programa que nasceu dessas experiências malucas nossas de estudantes. E eu era sempre o locutor, né, por conta da voz, aquela coisa toda. E o Blues Derivados também veio nessa época, né? Eu lembro de nós fazermos uns roteiros e tudo, mais ou menos um pouco parecido com o formato com que o programa é hoje. Isso na rádio da UFMS. Eu digo que, assim, se a 104, de um certo modo, também é um pouco filha da antiga rádio alternativa da UFMS, porque o saudoso Lisoel Costa, que passaria a ser o gerente da rádio naquela época, isso já em 94, dezembro de 94, descobriu que tinha uns malucos fazendo uns programas de rádio legais, parecidos com os da rádio USP que ele fazia quando morava em São Paulo, na época do Língua de Trapo. Ele falou, cara, vou trazer esses malucos aqui. Era todo mundo cabeludo na época, inclusive eu. E aí vou trazer essa galera para cá para fazer uns programas. Olha, eles estão fazendo programa de blues, de jazz, de MPB, vamos trazer. Trouxe a gente para 104 e eu, pelo menos, não saí até hoje. E aí, assim, nessa trajetória toda, 20 anos, você podia falar para a gente um pouco da cena do rock, do blues em Mato Grosso do Sul, que é esse papo nosso aqui no Arquivo Musical, né? E você chegou a participar de várias bandas também, né? Quais foram essas bandas? Aí eu acabei aprendendo gaita mesmo, né? Eu acabei me tornando mais ou menos conhecido como gaitista, né? E já no finalzinho do meu tempo de morador do Rio de Janeiro, mais aqui em Campo Grande, desenvolvi ouvindo, meio autodidata mesmo, né? E aí, inevitavelmente, algumas pessoas foram me vendo tocar, quer tocar com a gente e tal. Fui dando canjas e canjas, participações, toquei gaita até em banda de punk rock, pra você ter uma ideia, uma coisa lá no DCE da UFMS. Mas assim, tocando gaita mesmo em banda, teve uma banda, uma época, em 97, e assim, tocava no quintal da UCE, da antiga União Campo-Grandense de Estudantes. Era uma banda formada, era um quarteto, né, meio na linha dos Novos Baianos, mas que botavam uns rock muito louco lá no meio. A gente chamava K8, e era uma banda que tinha esse nome por conta da kitnet onde o Alexandre Maciel morava, kitnet 8, lá no bairro Mambaí. Então a gente deu o nome de K8, coisa de louco. Mas, kitnet 8. Kitnet 8, a banda K8, ok. Mas aí no final de 97, eu estava
dando umas canjas assim com algumas pessoas que tocavam num bar que tinha lá na Antônio Maria Coelho, chamado Radicals Café, Antônio Maria Coelho ali com a Rui Barbosa, mais ou menos, até que o Marcelo Rezende, né, e a Blues Band naquela época tinha acabado já, tinha 2 anos que a Blues Band tinha acabado. Foi talvez uma das pioneiras do blues aqui em Campo Grande. E aí ele, cara, você toca muito, vamos dar uma canja com a gente. E essa banda era os Bêbados Habilidosos. Ele me apresentou para o Renato naquele bar, para o Renato Fernandes. Eu dei canja, os caras gostaram. E aí no Réveillon de 97 para 98, o Renato chamou uma galera para ir na casa dele, para passar o ano novo e tudo, só fui eu. Falei, pô, eu vou lá, eu sempre fui fã desse cara, né? Desde que eu me mudei para Campo Grande, eu descobri, pô, esse cara faz o blues aqui. Tava eu sozinho lá e falei, Cleiton, ele pegou o violão, tocou uns sambas, o Renato gosta de tocar samba. Cleiton, você quer entrar no Bêbados Habilidosos? Tem uma música aqui que eu acho que rola aí, uma música que ele imaginou com uma gaita introdutória enorme. Eu fiz a gaita, ele adorou e me convidou para a banda e eu fiquei 1 ano e meio nos Bêbados Habilidosos. Te encontrar numa esquina ou em algum bar, não me trate com desprezo só porque eu não soube te amar. Você apostou tudo num sonho, só que não soube jogar. Tentei te fazer feliz, se não deu certo é uma pena. Não tenho culpa se eu não soube incendiar meu coração. Aí depois eu saí da banda, enfim. E aí eu toquei com o Boaventura, outra figura saudosa, né? O José Boaventura, eu fui parte da banda, a última banda dele, né? Você está no disco também que ele fez? No disco, assim, eu conheci o Boaventura um pouco depois dele lançar o disco, né? Quem fez as gaitas do disco foi o Marcos. Acho que é o irmão do Samuca, né? E o Marcos da Gaita, a gente chamava ele na época. Ótimo músico também de gaita. E aí um pouquinho, alguns meses depois, por acaso o Boaventura ligou no estúdio da rádio num sábado, durante o programa. Ô, Cleiton, eu sou Boaventura, prazer e tal, adoro o seu programa, dá para tocar meu disco? Falei, traz o disco aí. E foi aí que eu conheci Boaventura, eu entrevistei. E aí, como parece que o Marcos tinha ido embora para outro estado, falei, você não quer me acompanhar nas gaitas, fazer shows? E aí ele montou uma banda comigo, com o Luiz, com o Guilherme, com o Ednei, que já tinha saído do Bêbados na época, e eu acompanhei Boaventura. Ela acende um cigarro, dá uma longa baforada e me dá um beijo. Com um bafo de cerveja, toda enfeitiçada, é um desejo. Me lembro de uma época que eu tocava, eu fazendo violão em gaita, que é uma coisa que eu aprendi a tocar violão em gaita ao mesmo tempo, estilo Bob Dylan, Neil Young, né? John Hammond. E eu tocava com o Lobão, percussionista, né? Num cybercafé, quando essa onda de cybercafé estava começando em Campo Grande, 2005. A gente chamou essa dupla de 2 de blues, né? Enfim, uns trabalhozinhos menores, né? Menos conhecidos, mas Bêbados Habilidosos e José Boaventura e Acoustic Blues Quartet, junto com o Luiz Ávila, com o Fernando Salles e o Zé Fiuza, baterista, nós tocamos como uma banda que ajudaria a inaugurar o Blues Bar MS, que é um espaço que hoje está sendo cada vez mais consagrado como espaço do blues aqui. Então, mais ou menos isso, né? No Arquivo Musical de hoje, eu converso com Cleiton Salles, jornalista, apresentador do Blues e Derivados na 104 FM. A gente para o intervalo, daqui a pouco estamos de volta.